Olá, o Jornal da Assembleia está começando agora. Confira os destaques desta segunda-feira, 9 de novembro. Fundação Abrinq completa 25 anos e é homenageada no Parlamento Paulista. Audiência pública debate a atual situação do Sistema S. Exposição de carros antigos no Legislativo Paulista reúne colecionadores e apaixonados pelas raridades automobilísticas. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Parlamento Jovem 2015 tem todos os projetos aprovados. Divididos em 5 partidos, os jovens parlamentares apresentaram propostas para as áreas socioeducacional, saúde, cultura, natureza e finanças. A reportagem é do Jeremias Gomes. Na edição comemorativa dos 180 anos da Assembleia Legislativa, os projetos de lei do Parlamento Jovem devem atender às demandas da época de sua inauguração, 1835. As escolas participarem disso de uma forma geral, dá esperança ao país de que esse país pode ser diferente. Os jovens parlamentares apresentam seus projetos por meio de 5 partidos: da educação e cultura, da infraestrutura e das finanças, da saúde, questões sociais e da natureza. E tem um grande desafio: apresentar a ideia e o trabalho de um ano todo em apenas 3 minutos. Após a eleição da mesa diretora, um a um dos parlamentares defendem seus projetos. Pensei numa coisa que acontece bastante lá, que é pragas e tal, né, doenças, e o controle é feito com a vigilância sanitária, né? Ele chegou com a ideia, ele chegou, pai, olha, na hora a professora provocou a gente e eu lembrei de você, lembrei de toda a preocupação que você tinha em prevenir a saúde e eu dei essa ideia de fazer, criar naquela época uma coisa que não tinha ainda. O Parlamento Jovem, em 2015, recebeu participantes de antigas edições. O advogado Davi, da cidade de Piraju, participou da primeira. Nós precisamos de renovação na política brasileira. Essas pessoas que estão aqui hoje, esses adolescentes que aqui estão desfrutando do dia a dia, só tem a acrescentar na vida dele, da região deles. Cada partido teve um projeto principal escolhido pelos próprios jovens deputados. Os vencedores foram premiados com um tablet. Meu projeto foi sobre a libertação de todos os escravos, mas dando a eles a terra e todo o aparato, o governo dando, pelo menos pelos 3 meses, o alimento e toda a semente necessária para que ele começasse a produzir e assim criar uma sociedade de uma certa forma mais justa. Meu projeto fala sobre a implantação de escola rural através da parceria com os grandes latifundiários, ao qual eles implantariam uma escola em suas propriedades para filhos de escravos e pessoas que trabalham lá. O encerramento da sessão especial foi realizado pelo deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. É muito importante que os alunos que queiram transformar a sociedade ocupem cargos institucionais para que eles transformem as nossas bandeiras históricas, as nossas reivindicações em políticas públicas. O deputado homenageou o secretário-geral parlamentar da Assembleia Legislativa, Rodrigo Del Nero, pela participação técnica no projeto, e Sônia Regina Bueno Hernandes, conhecida entre os jovens como Soninha, responsável pela organização do Parlamento Jovem. Nós ficamos muito contentes em poder proporcionar esse dia para esses jovens. Eu continuo acreditando muito na juventude de São Paulo. O Parlamento Jovem é a maior prova disso. Solenidade de premiação do concurso Brasil-Israel, Tecnologia no século XXI, promovido pela WITSEL, uma organização sionista internacional da mulher. O evento acontece com o apoio do CONSCRE, o Conselho Estadual Parlamentar de Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras da Assembleia Legislativa. E a repórter Viviane Cesarino está neste momento ao vivo, fala ao vivo do Auditório Franco Montoro. Viviane, queria as informações mais sobre esse evento. Olá para você. Oi, Sérgio. Olá para você e para todo mundo que está assistindo a gente. Olha só que delícia começar esse nosso jornal de segundona com arte, viu? Eu tô aqui do lado dessa Mona Lisa, toda moderna, olha só, de fone de ouvido, cercada aqui por microfones, por notas musicais, por redes sociais. É um trabalho perfeito e lindo, e feito por um aluno
de escola pública, na verdade, uma aluna, é a Luísa Helena Alcântara Garcia. A Luísa é uma das escolhidas, né? Vai ser uma das premiadas na tarde de hoje por esse concurso da WITSU, como você falou, que é uma organização de mulheres, uma organização não governamental, que não tem partido, uma organização mundial de mulheres, é uma organização beneficente, de mulheres que ajudam. E ajudam, inclusive, incentivando, né, a pintura e o desenho. Todos esses 9 premiados, né, que vão receber prêmios e viagens na tarde de hoje, estudam em escolas públicas, escolas do governo do estado de São Paulo e vão ter oportunidade, olha só, de receber ainda mais incentivo para essas obras que eu achei incríveis. Vamos falar então um pouquinho de quem vai estar aqui na tarde de hoje? O presidente do Conselho Estadual Parlamentar das Comunidades de Raízes e Culturas Estrangeiras, o CONSCRE, que é o Sérgio Serber, o anfitrião do evento, o José Goldenberg, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, a Raquel Volpato Serbino, subsecretária de Articulação Regional, que representa o secretário de Educação, né, Herman Woodwald, o Fares Saeb, que é vice-cônsul do Estado de Israel, Valmir Macedo, gerente de Eventos e Marketing, Isa Mansur, que é presidente da WITSU, e a Sulamita Tabakoff, que é presidente de honra da WITSU. Todo esse pessoal, então, vai estar aqui à tarde, premiando esses alunos, e eles foram escolhidos por 2 tipos de júri, júri aberto e júri com esses representantes todos que eu falei agora para vocês. E esse ano ainda tem uma novidade, só contando para vocês. Eles receberam trabalhos incríveis de estudantes do EJA, que é aquele ensino de jovens e adultos. Eles iriam premiar só um desses estudantes, mas resolveram premiar 3, tamanha a qualidade do trabalho que eu mostrei para vocês. Sérgio. É uma bela exposição, né, Viviane? Obrigado pelas suas informações. A história da Escola Estadual Armando Garban se mistura com a do Parlamento Jovem. O professor José Rodrigues diz que o evento já faz parte do currículo escolar e essa escola recebe esta justa homenagem. São 17 anos de histórias no Parlamento Jovem. O José Rodrigues é professor de História e ele está contando para a gente que participa desse Parlamento Jovem há 17 edições, desde o primeiro. E a sua história é super curiosa, né, professor? Lá no primeiro Parlamento Jovem teve um porquê ali, um aluno que se, enfim, ressaltou em relação aos outros. Conta essa história para a gente. Então, quando foi montar o Parlamento Jovem Paulista, nós recebemos um convite na época para participar. Nós estávamos vivendo, a nossa escola é uma região meio complicada, nós estávamos vivendo assim, um problema de muita violência. E tem um menino da escola, que é um menino muito inteligente e tal, ele acabou se envolvendo num ato criminal, né, e ficou detido na Fundação Casa por 42 dias. E quando ele saiu, aí ele falou para mim, professor, eu conheci muitos meninos na FEBEM, na época era FEBEM, hoje Fundação Casa, que se tivesse uma ocupação, talvez eles não estivessem lá. Eu falei, por que você não monta um projeto sobre isso? Surgiu o negócio do parlamento, mandaram material e eu passei o material para ele. Eu o desafiei e ele aceitou o desafio. 17 anos atrás. 17 anos atrás. Ele foi eleito deputado mirim, o projeto dele propunha a criação de curso profissionalizante nas escolas estaduais no final de semana. E esse projeto, inclusive, serviu de base para o programa Escola da Família. Hoje, este aluno se tornou professor, como José. História que fez começar a longa participação da Escola Estadual Armando Garban, de Osasco, aqui no Parlamento Jovem. Praticamente hoje faz parte do currículo da nossa escola. No começo do ano a gente incentiva os meninos a participar do parlamento, a gente ensina como funciona o Estado brasileiro, divisão de poderes e os instigam a fazer um projeto de lei. Este ninho já preparou 8 deputados e este ano trouxe um projeto de lei que, se tivesse sido aprovado 180 anos atrás, teria mudado o destino dos nossos rios. Todas essas nascentes, rios, riachos que existem ainda, estão aterradas no centro velho de São Paulo, todos deságuam no rio Tietê. Então, se houvesse, na época, uma preocupação com a preservação dessas nascentes, desses riachos, córregos, hoje nós teríamos uma grande fonte de água, que era o rio Tietê. Então, aí aguçou, a gente aprofundou a pesquisa,
fomos fazer pesquisa de campo, fomos andar pelo Centro Velho e descobrir onde eram as antigas fontes, onde eram os riachos que estão todos aterrados. E em cima disso ela montou um projeto de lei. Uma placa em homenagem à escola foi entregue ao professor. Em troca, ele deixa um recado. Educação, a gente se constrói a muitas mãos. Então, não adianta só o professor, só os alunos. Então, a Assembleia, o Parlamento, amigos que a gente tem aqui, né, na cidade de Osasco. Então, tudo isso tem ajudado a construir, mudar um pouco o panorama da nossa escola, da nossa realidade que a gente vive lá no extremo sul de Osasco. Previsão do tempo para amanhã, terça-feira. São Paulo com céu nublado, chuvas durante o dia. A máxima prevista chega aos 30 graus. Campinas, o tempo também fica nublado, possibilidade de chuvas. A máxima será de 29 graus. São José dos Campos, a terça-feira vai ser de tempo encoberto. A máxima chega aos 30 graus. Sorocaba, o tempo também fica nublado, possibilidade de chuvas. A temperatura poderá chegar a 28 graus. Ribeirão Preto, a terça-feira vai ser de tempo encoberto. Os termômetros deverão marcar até 30 graus. A audiência pública debate a atual situação do Sistema S. Você vai saber depois do intervalo. Bom, no dia 14 de novembro é celebrado o Dia Mundial do Diabetes. Bom, a data criada pela Federação Internacional do Diabetes e reconhecida pela ONU, serve para alertar a população sobre o aumento da doença ao redor do mundo e, claro, chamar a atenção para a conscientização e também a prevenção deste avanço. A repórter Priscila Silvério está nesse momento ao vivo no metrô da Sé e nos traz mais informações sobre esse assunto. Priscila. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui na estação Sé do metrô e quem passa por aqui já recebe as informações sobre a diabetes. Também é possível fazer os exames aqui de glicemia. E é tão facinho, é só um furinho no dedo e o resultado sai na hora. Estima-se que 12 milhões de brasileiros tenham a doença, mas nem a metade tem o diagnóstico. Eu estou aqui com a endocrinologista, a doutora Marina. Por que isso acontece? Por que o diagnóstico não é tão frequente como deveria ser? Priscila, então, em primeiro lugar, é porque o diabetes, sobretudo no início, ele pode ser assintomático ou ter muitos poucos sintomas. Então, às vezes, para paciente manifestar alguma coisa, pode levar até anos. E também um pouco de falta de conhecimento. Por isso que a nossa campanha, nesse ano, está focada na prevenção e instruir quais são os sintomas, quais são os fatores de risco, exatamente para que a gente diminua esse número. Quais são esses sintomas? Quando presentes, os sintomas ao diagnóstico podem ser sintomas decorrentes do açúcar em excesso no sangue, que são sede excessiva, diurese excessiva, ou seja, urinar muito, fraqueza, ou então já pode ter sintoma da complicação, por não ter sido diagnosticado, como lesão ocular, chegando até a cegueira, lesão nos rins, lesão no coração. Esses são os principais sintomas. A cura para o diabetes? A gente não fala em cura, então uma vez diagnosticado, a gente fala em controle. Por isso, é tão importante que a gente ensine a população para os fatores de risco para que a gente previna, para que não aconteça, porque existem muitos fatores de risco que são preveníveis. Por exemplo, excesso de peso, evitar o sedentarismo, evitar o tabagismo. Por isso que é tão importante, por isso que a gente convida todos a participarem, a poderem participar da nossa campanha, onde a gente quer orientar as pessoas e proporcionar o exame e orientação caso a gente encontre alguma alteração. Hoje vocês ficam aqui até às 16 horas, mas outros dias também vão ter ações. Sim, isso. Então amanhã nós também estamos aqui até às 16 horas. Na sexta-feira nós estamos o dia todo, das 9 até às 22 horas no terminal do Tietê. E no sábado, que é o Dia Mundial do Diabetes, a gente vai estar no Parque do Ibirapuera, também com uma ação. E para finalizar as atividades, a gente vai estar na Avenida Paulista, fazendo uma pedalada que sai do MASP. Convido a todos mais uma vez para participarem junto com a gente. Obrigada, doutora. Bom, e quem passa por aqui, faz o exame, recebe este aparelhinho aqui. Ele mede quantos passos você dá por dia. O ideal é que sejam 10 mil por dia para ter uma vida saudável. Sérgio. Pois é, Priscila, o que a gente fala, né? Vai lá, não custa nada, faz o teste, isso aí pode salvar a sua vida. E a prevenção é o melhor remédio, né?
A Fundação Abrinq completa 25 anos e é homenageada aqui no Parlamento Paulista. A Abrinq é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha em ações e projetos para reforçar e conscientizar a sociedade sobre os direitos da criança e do adolescente. Conta com o apoio de empresas, organizações sociais, voluntários e doadores que colaboram para transformar o cenário da infância. Ao longo dos anos o Brasil evoluiu. Entidades como a nossa, a Fundação Abrinq, tem feito um trabalho de complementação à obra governamental, tanto na esfera federal, estadual, municipal, mas os desafios permanecem. Então, acho que esse reconhecimento é um voto de confiança e de energia para todos nós, para que o nosso trabalho continue. O desembargador Antônio Carlos Malheiros, que também é conselheiro da Fundação, falou da importância do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, criado 5 meses após o nascimento da Abrinq. É uma organização que se preocupa intensamente com as questões mais graves que afetam as crianças e adolescentes, né? Trabalho infantil é uma delas, a questão das creches, a questão de uma educação pública que ainda não é a ideal. Enfim, a Fundação Abrinq está de parabéns, né? Todos aqueles que trabalham pela Fundação Abrinq, todos os contribuintes, né? Todos aqueles que colaboram de uma maneira ou de outra, estão de parabéns porque estão trabalhando por uma entidade que realmente merece todos os esforços e toda uma visão de colaboração. A Fundação Abrinq foi homenageada pelo deputado Davi Zaia com uma placa alusiva pelos 25 anos de existência na criação de ações e projetos para a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Sempre que a gente fala de criança, né, nós estamos falando da necessidade de ter os cuidados necessários, mas acima de tudo, né, conhecimento, acesso à educação, acesso à cultura, são todas questões que permitem um desenvolvimento integral de toda a potencialidade da criança. E esse trabalho é o trabalho que é feito então pela Abrinq e nós registramos aqui na Assembleia Legislativa essa data então. A Assembleia Legislativa de São Paulo realizou uma audiência pública para debater a atual situação do Sistema S. SESI e SENAI integram esse sistema. O Sistema S aqui, no caso da Fiesp, engloba o SENAI, que trabalha com os técnicos, habilita os técnicos, e o SESI, que habilita os alunos até o ensino médio. Então, todo o ensino básico está no SESI. O SENAI também tem uma parte do ensino superior, mas essa parte, momentaneamente, está sendo preservada pela autoridade da Fiesp. Atualmente, professores e alunos enfrentam uma crise com ameaças de cortes de verba. Professores são jogados uns contra os outros, obrigados a reduzir aulas, perder emprego, ficar sem emprego numa situação de crise como estamos agora, e não há a mínima explicação do Sistema S sobre o motivo. Rômulo é um dos profissionais que foi demitido. Colegas sendo demitidos, outros sendo convidados a diminuir a sua carga horária para redução de custos, e isso vem ocorrendo já desde do meio do ano, principalmente no segundo semestre. Eu encontro numa situação muito difícil porque sou casado há 19 anos, tenho 2 filhos, no momento estou pagando uma casa que comprei em Jundiaí para ficar mais próximo da unidade que eu trabalhava, então está muito difícil e também venho tentando diálogo com eles que eu não quero processos judiciais. A audiência pública foi um meio que os profissionais da área encontraram para lutar pelos direitos deles. A gente está aqui tentando investigar da melhor maneira, sabemos da importância do Sistema S para a indústria, então a ideia é entender por que essa coisa de falar em demissão, de redução de custo, é disso que nós estamos aqui para ficar atento quanto a isso. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, apoia a causa e vai dar seguimento a essa luta. Vamos pedir a intervenção do Ministério Público Estadual, porque fechar escola é crime. Fechar vagas em qualquer tipo de escola, mesmo em cursos profissionalizantes, é um crime, principalmente no momento histórico em que nós estamos vivendo, de crise econômica e social. Nós precisamos de mais investimento em educação. Bom, mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Santos, tempo nublado com chuvas durante o dia. A máxima fica nos 28 graus. São José do Rio Preto, a terça-feira, vai ser de tempo nublado com máxima de 29 graus. Mogi das Cruzes, tempo encoberto. A máxima
deve alcançar os 28. Em Piracicaba, terça-feira será de tempo nublado. Os termômetros devem bater os 27 graus. Exposição de carros antigos reúne colecionadores e apaixonados por essas raridades automobilísticas. Você vai ver depois do intervalo. A Comissão de Assuntos Desportivos aprova o requerimento para ampliar o orçamento da Secretaria de Esportes dos municípios com menos de 100 mil habitantes. A comissão aprovou por unanimidade requerimento do deputado Wellington Moura, do PRB, para indicação ao governo do estado para que determine a aplicação de no mínimo 0,5% da receita anual de impostos e demais recursos do estado para a manutenção e desenvolvimento do esporte. A gente sabe que o esporte precisa ser valorizado e, mais do que tudo, o esporte traz a educação, o esporte tem trazido saúde e podemos então diminuir o orçamento de muitas outras pastas, e quando eu digo diminuir o orçamento, nem em valor, porque a saúde precisa de muito mais no orçamento, como também a educação precisa de muito mais. O deputado Itamar Borges, do PMDB, ressaltou a importância da ampliação de recursos para o esporte no estado. Com isso, nós teríamos um crescimento aí de 400% do orçamento atual, possibilitando mais eventos, mais atividades, investir em oportunidade para atletas, escolinhas e tantas outras possibilidades que o esporte traz. O deputado também elogiou a aprovação pela comissão da sugestão de emenda ao orçamento do estado que destina recursos para os 100 municípios com menor IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. É um conjunto de medidas que a Comissão de Assuntos Desportivos toma no intuito de incrementar, incentivar, apoiar, valorizar e demonstrar a importância do esporte e com isso gerar outras importantes oportunidades para o Estado e em especial para o cidadão. E a Assembleia Legislativa Paulista abriga uma exposição de carros antigos reunindo colecionadores e apaixonados por essas raridades automobilísticas. Veja. Carro antigo tem história. O automóvel antigo, ele representa as frustrações de cada um quando era garotão, né? Que não tinha dinheiro para comprar o carro e tal. Então o sujeito, quando ele tem o poder aquisitivo, ele vai e realiza aquele sonho da juventude. Mas a juventude atual também tem sonho. E é aqui que quem gosta de carro busca inspiração. A gente não tem um ícone no showroom das agências hoje em dia. Então a gente tenta buscar nos velhos e tenta alimentar essa vontade para que as marcas tragam de volta esses ícones. Cerca de 200 carros desde a década de 1920 compõem este universo de tecnologia e design. O evento nasceu de uma parceria entre a Assembleia Legislativa de São Paulo e a Federação Brasileira de Veículos Antigos. O automóvel antigo te traz um momento de saudosismo. Ou do momento de infância, momento de juventude, adolescência, a primeira namoradinha, a primeira guiadinha, primeira vez que pegou dirigindo, primeira carta, o carro do avô, o carro do tio, o carro do pai, enfim. São momentos da vida que o ser humano passa e que resgata nessa exposição esse saudosismo. Além dos nacionais, a exposição traz importados de marcas americanas, inglesas, alemãs e francesas. O evento também contou com utilitários, karts, caminhonetes e caminhões, inclusive de deputados. Alguns trouxeram até a sua relíquia para prestigiar o evento. O pessoal tem uma opção mais de lazer. Quem coleciona carro antigo, quem tem os seus carros antigos, tem a oportunidade de expor os carros. É bom para a Assembleia, porque por incrível que pareça, muitas pessoas em São Paulo não conhecem a nossa casa. A casa é a casa do povo, é a casa das leis, e muitas pessoas nem aqui entraram. Então eu acho uma oportunidade importante para as pessoas virem à Assembleia conhecer esse espaço. Trouxe o meu automóvel, é a população junto com os deputados. Vamos começar a fazer isso, frequentar a Assembleia, conhecer a Assembleia, vir tomar café. A casa é de vocês. Fico feliz de estar aqui hoje participando e vendo esses veículos, um mais bonito que o outro. E o Fusquinha aqui, na realidade, ele é de 1968, né? Fusquinha verde, bonito, olha, inteirinho, ele tem a minha idade. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, idealizador do evento, percorreu toda a exposição e foi convidado a sentir o motor de um Maverick. Ele aproveitou para anunciar outros eventos que vão compor a agenda cultural da Assembleia Legislativa. A Assembleia vai fazer eventos culturais quase todos os finais de semana.
A ideia é transformar o prédio num grande centro cultural, com exposições de arte, com quadros, escultura, mostras de cinema, curtas-metragem, exposição de carros antigos, vão ter um museu de história natural, vai ter um esqueleto de um dinossauro aqui, juntamente com outros fósseis que estão na USP e as pessoas não sabem, tem aqui no Brasil também. Vai ter o Museu da Bíblia, o Museu da Fórmula 1. Enfim, nós queremos que seja um espaço integrado entre o Parque do Ibirapuera e a Assembleia. E todos possam usufruir disso, que é a casa do povo, mas ainda não foi descoberta pelo povo. Aí o convite dos deputados parlamentares da casa para que você venha participar dos eventos aqui na Assembleia Legislativa. Previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Franca, sol entre nuvens, a máxima de 29 graus. Bauru, terça-feira com tempo nublado, possibilidade de chuvas. A temperatura máxima chega aos 30 graus. Limeira, tempo encoberto, máxima de 29. Marília, a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, será nublada. A máxima chega aos 29 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.l.sp.gov.br. E a gente se vê de novo amanhã, a partir do meio-dia. Até lá.